Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa perdeu o fôlego do início da sessão e agora opera em leve queda perto da estabilidade. O principal índice da Bolsa Brasileira busca se manter na casa dos 168 mil pontos, depois de ensaiar uma recuperação e voltar aos 170 mil pontos. Já o dólar atingiu a máxima em mais de um ano diante do real nesta quinta-feira e a moeda americana agora sobe cerca de 1,25%, sendo cotada aos R$ 5,17. Esse movimento ele ocorre depois de uma postura considerada hawkish do Federal Reserve ontem, que manteve os juros americanos no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Mas foi o comunicado da autoridade monetária que elevou as expectativas do mercado sobre uma nova alta na taxa de juros dos Estados Unidos ainda neste ano. Isso, é claro, fortalece o dólar diante dos seus pares neste momento. E as agências alimentares da ONU estão pedindo um financiamento adicional de 202 milhões de dólares para proteger países dos efeitos do El Niño. O pedido foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, além do Programa Mundial de Alimentos. O montante deve ajudar a proteger mais de 8 milhões de pessoas em 22 países de alto risco contra os efeitos desse fenômeno climático. As agências prevêem condições severas no segundo semestre. A condição deve aumentar a probabilidade de secas, inundações e tempestades em partes da África, Ásia, Pacífico, América Latina e Caribe. O Brasil não consta nesta lista divulgada agora pela ONU. Apesar disso, a chegada do El Niño pode encarecer a energia aqui no país. Em entrevista ao CNN Money, Davi Zilberstein, colunista da CNN Infra, destacou que o fenômeno pode afetar os biocombustíveis, que desempenharam um papel importante em meio à guerra no Oriente Médio. O que acontece? Você tem desequilíbrios muito grandes. Você falou anteriormente sobre alimentação, e isso vai afetar a produção agrícola. Afetando a produção agrícola, a gente não sabe ainda, mas de alguma maneira você vai ter alguma mudança, por exemplo, na produção de produtos agrícolas para a produção de biocombustíveis, por exemplo, que é uma coisa que se fala pouco. A gente está falando do setor elétrico, mas de alguma maneira, aproveitando o gancho da matéria anterior, a gente tem algum tipo de imprevisibilidade, por exemplo, em relação à produção agrícola, que era o tema da matéria anterior, levando em consideração que hoje os biocombustíveis têm uma participação extremamente importante na nossa matriz energética. Foi, inclusive, uma das âncoras que permitiu que o Brasil não tivesse tantos aumentos nos combustíveis como no resto do mundo, principalmente comparando com o que aconteceu com o petróleo de uma maneira geral. Isso é um ponto interessante que provavelmente será e merece ser explorado. Em relação à eletricidade, o que acontece também é o regime de chuvas, como você mencionou. A gente tem aí a participação das hidrelétricas é extremamente relevante, é talvez a nossa grande bateria de energia são as hidrelétricas, e o regime de chuvas pode ser afetado, sim. E olha só, o Brasil caiu 7 colocações no ranking mundial de competitividade de 2026, que é elaborado pelo IMD em parceria com a Fundação Dom Cabral. O país agora ocupa a posição de número 65, a 65ª colocação em uma lista de 70 economias, atingindo o pior patamar para o Brasil nos últimos anos. Segundo esse levantamento, o país apresentou piora em todos os 4 indicadores gerais avaliados, com destaque negativo para a eficiência de negócios, que desabou 11 posições. Fatores como o alto custo de capital, endividamento corporativo e uma educação básica precária deixam o Brasil na lanterna global dessas categorias. Por outro lado, o estudo também mostra a resiliência da economia nacional. E assim nós encerramos o CNN Mercado e a gente te lembra que voltamos às 10:06 da tarde com muito mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde.